Bom dia para você que está acompanhando a Rádio CBN. Vamos para mais uma entrevista aqui na Rádio CBN. Dessa vez nós estamos recebendo um especialista aqui na rádio. O assunto de hoje é voltado para os dirigentes de empresa. Vamos falar aí sobre estratégias comerciais e, mais que isso, vamos falar sobre estratégias vencedoras. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor da Fundação do Cabral, Juliano Martins, que recentemente esteve em Mato Grosso do Sul para compartilhar o conhecimento nessa área, e nós vamos aproveitar a presença dele aqui em Campo Grande para falar sobre esse assunto. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN com a gente. A gente vê aí como é que está hoje o panorama dos empresários aqui do Brasil. Eles têm aí batido suas metas de venda, eles têm se atualizado nas informações. O que o senhor pode trazer aí para a gente ter, primeiramente, um panorama de como é que está a situação hoje no Brasil? Bom, a nossa geração tem a sorte de poder contar com uma pesquisa bem abrangente que vem ser feita por uma grande empresa de software brasileira. O nome da pesquisa chama-se Panorama de Vendas e Panorama de Marketing. E, para minha surpresa, na terceira edição da pesquisa, saiu a confirmação do número que é 74% das empresas brasileiras não atingem suas metas comerciais anuais. Então, você pode imaginar o seguinte, olha, que naquele momento mágico do final do ano, em que as empresas estão tentando desenhar quais serão os números, os resultados do ano seguinte, 3/4 das empresas erram essa previsão. Será que é porque a meta de vendas é feita faltando elementos para tangibilizar algo que seja concreto e ao mesmo tempo desafiador? Ou será que existem outras questões, outras razões que vão muito além da situação e do cenário econômico do Brasil, por exemplo, e que poderiam estar ao alcance do empresário, independente do tamanho da sua operação? Será que existiriam questões do ponto de vista de estratégia, de processo, de cultura, que poderiam ser abordados, né? E é isso que pesquisadores como eu estão, nesse momento, mergulhando e se dedicando a pesquisar, que é: por que é tão difícil vender? Por que tantas empresas não conseguem chegar lá, né? Mas hoje, no final do dia, se a gente nós hoje no Brasil temos um bom retrato. A média ou o normal é uma empresa não bater suas metas de vendas. Olha só, e professor, o senhor trouxe esse dado, né? 74% não batem suas vendas, e o senhor falou uma palavra muito importante, que é estratégia. A gente tem hoje inúmeras estratégias para vender no Brasil, mas existe a que a gente pode chamar de estratégia vencedora, algo que vá facilitar esse sucesso nas vendas? Existe, e tem a boa e a má notícia. Qual você quer primeiro? Vamos começar pela má e a gente termina com a boa, então. A má notícia é que parece que a solução em vendas ou solução para trazer vendas é uma solução simples. E, infelizmente, muitos congressos, palestras, imersões que estão sendo divulgadas Brasil afora não tocam no núcleo do tema e do problema que de verdade gera o impacto em vendas, que é o desalinhamento entre a estratégia da empresa e a estratégia comercial. Então, eu falo com muita frequência nas palestras que faço, que muitos dos meus clientes, quando eu pergunto, por que você não bateu a meta de vendas? Aí o cliente fala assim, porque o vendedor é burro, o vendedor não estuda, o vendedor só quer ganhar dinheiro e ir embora. Mas, na prática, os vendedores são reféns da estratégia da empresa. Então, a culpa não é do vendedor. Se um dia eu escrever um livro sobre o assunto, provavelmente o título vai ser esse. A culpa não é do vendedor. As decisões mais importantes que abrem espaço para uma empresa abraçar a oportunidade do mercado tem a ver com uma estratégia bem definida, com um público-alvo, uma segmentação de clientes bem definida, com diferenciais claramente estabelecidos da empresa, com um time comercial treinado. Vou dar um outro número importante aqui. A maior parte das empresas do Brasil não tem um orçamento para treinar seus vendedores. Então, se a lógica de atingir resultados de vendas hoje está ao alcance de pouquíssimas empresas, a gente viu aqui, mais de 74% das empresas não batem suas metas, a solução muito provavelmente está em capacitação, em conhecimento, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a primeira questão é alinhar. Se a empresa está buscando e tem um diferencial, por exemplo, de qualidade no atendimento,
Esse tema tem que ser exaustivamente tema de treinamento da sua equipe comercial. Da mesma forma, se o diferencial que essa empresa construiu na sua oferta, no seu produto, no seu serviço, é a competitividade de preço, isso tem que se refletir nas atividades e nas tarefas de vendas no dia a dia, que também, de novo, demandam treinamento e capacitação. E a área de atuação, professor, ela também interfere nessa estratégia? Estratégia definida de acordo com a área de atuação de cada empresa também? A estratégia definida com relação ao tamanho, o mercado que essa empresa está competindo, né? Estratégia no final do dia é o seguinte: aonde você vai competir e como você vai ganhar. Tem muitos autores que tentam trazer mais conceitos ao redor do tema, mas na prática se eu sou um lutador peso-pena, eu não posso querer ganhar o campeonato mundial de peso pesado. E a gente vê muitas empresas errando nessa de partida, né? Sem dedicar a energia necessária para escolher claramente o mercado onde vai ter diferenciais e chances de ganhar, né? E a equipe comercial, outro tema interessante a equipe comercial é a fronteira entre a empresa e o mercado. E os vendedores normalmente não são imbuídos desse objetivo, de não só levar o que a empresa tem para oferecer para os clientes, mas também de trazer informação para dentro da empresa, para efeito até de alimentar a estratégia. Que a melhor estratégia não é aquela mais brilhante, é aquela que tem mais coerência, consistência versus a oportunidade do mercado. Então a estratégia vencedora é aquela em que, primeiro, a empresa sabe claramente quais são os diferenciais, onde ela vai atuar e transforma a cultura de venda, seus processos de venda, em algo que reflita diretamente esse posicionamento estratégico, né? Está aí o que a gente está explorando nesse momento para trazer para o Brasil. E voltando em algo que o senhor falou que também faz parte de toda essa estratégia, o quanto uma empresa tem que se preocupar com a capacitação do seu funcionário? Muito bacana. Existem dois grandes pilares, pelo que a gente entende de ciência de vendas academicamente registrado, né, do que Harvard vem produzindo e outros autores fora do Brasil. Existem dois grandes pilares para uma estratégia comercial vencedora. Primeiro é o que a gente acabou de falar, que é a coordenação, a coerência, a consistência da estratégia comercial, como eu vou vender o que e para quem, junto com a estratégia da empresa, que é o que eu sou, para quem, onde eu vou competir, quais são meus diferenciais. Esse alinhamento é importantíssimo. O segundo pilar importante para uma área comercial bem-sucedida é processo. Nessa mesma pesquisa que apontou que 74% das empresas não batem suas metas, foram estudar aquelas empresas que batem as metas, porque 26% das empresas batem as metas. A questão é, por que elas batem as metas? E aí foi identificada uma correlação direta, um impacto direto de processos estruturados. O que é a empresa, ou o que as empresas que estão batendo meta no Brasil hoje estão fazendo? Elas têm processos estruturados. E o que é processo estruturado? É algo em que por exemplo, vamos fazer uma analogia. A área comercial e deveria ser uma fábrica. Mas dada a variação que a gente tem de perfis de vendedores, perfis de clientes, a variação de situações que um vendedor encontra no campo é muito grande. Então é muito difícil para uma empresa tentar especializar funções. Era. Até antes dos anos 2000, uma área comercial era um saco de vendedores. Um grupo de vendedores, todos eles com todas as mesmas funções. Mas se a gente for pensar, numa fábrica, existe só uma função? Não. Uma fábrica, no chão de fábrica, produzindo qualquer produto de qualquer natureza, existe sim a necessidade, para se alcançar produtividade, eu preciso de especialização em funções, especialização em processos. Então, processo nada mais é do que transformar em algo que possa ser tangível e entendido por todos, que traga produtividade através de especialização de funções. É aí onde está o segundo grande grupo de ações que uma empresa pode tomar, que é escrever, especializar e treinar a sua equipe comercial em processos. Tá certo? Então são dois grandes pilares. A estratégia comercial vencedora envolve o alinhamento da estratégia comercial com a estratégia da empresa e foco em processo. Essas são as duas questões e isso aqui não é a minha opinião, é o que está sendo escrito o mundo afora e sendo trazido agora por acadêmicos como eu para o Brasil nesse momento. Vamos aproveitar então falar sobre isso, professor. A gente
O senhor já trouxe o panorama de como é que tá, né, as vendas aqui no Brasil. E como é que tá a questão do empresário aqui no Brasil? Ele tem procurado essa especialização, ele tem estudado mais, ele tem dados à sua disposição que são atuais. O que a gente pode trazer de novo, se o senhor está trazendo algo de novo também para contribuir com isso aqui no Brasil? O mais interessante é que eu fui vendedor e gestor de vendas na minha vida profissional. Eu sou professor e consultor há 7 anos, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing e vendas de empresas como Globo, Samsung, Xerox, entre outros, né? Mas eu não comecei na área de vendas, eu comecei na área de marketing. Então, eu não sou um executivo de vendas que nasceu em vendas. E quando eu fui para vendas, eu fui com a cabeça de marketing, tá certo? Assumi a maior... Eu fui para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, e como meu sotaque provavelmente denuncia, mas moro em São Paulo há 16 anos, e a minha transferência para São Paulo foi em função da Xerox, me transferiu como diretor da regional do maior mercado, da maior filial da empresa, né? Cheguei lá com o espírito de diretor de marketing para gerenciar uma equipe comercial, né? E eu tinha, nos primeiros 3 ou 4 minutos da primeira reunião que eu tive com a minha equipe comercial, eu percebi que o que eu, como marketing, achava que estava certo, não tinha absolutamente nada a ver com o que a equipe comercial enfrentava na ponta. E daí foi naturalmente um processo de aprendizado. Fiquei 10 anos como gestor comercial, gerenciei mais de 100 pessoas na área comercial, fui responsável pela área de vendas da Samsung no Brasil, de vendas para empresas. Então, mas no final do dia, como é que os empresários podem, primeiro, identificar aonde estão as lacunas, as oportunidades para desenvolver o seu time comercial? A começar no processo de contratação. Então, existe sim um perfil ideal do vendedor. Só que isso não é só suficiente, não basta só eu ter o super RH, recursos humanos, que consiga me fazer chegar, por exemplo, na oportunidade de trazer os melhores vendedores da concorrência. Isso pode acontecer, mas não é mais suficiente. Se esse vendedor que vem da concorrência, que mesmo que tenha uma boa performance, ele vem com outra cultura, ele provavelmente vai precisar de capacitação e treinamento para estar alinhado com a estratégia dessa nova empresa. Então existe a necessidade e a oportunidade da empresa, quando trabalha o planejamento estratégico, fazer também a estruturação dos seus processos comerciais. A gente faz muito isso na Fundação Dom Cabral, a gente usa uma metodologia super interessante que congrega resultados financeiros com o mercado e clientes, com processos internos e com pessoas. Então a gente não monta nenhum planejamento estratégico que não envolva o detalhamento super claro e objetivo de quais são as funções em vendas que precisam ser desenvolvidas para aquela empresa conseguir aproveitar as oportunidades de mercado, né? Então o que está sendo feito organizações como a Fundação Dom Cabral, que tem uma divisão focada em médias empresas, eu faço parte de um grupo de mais de 100 professores que atendem hoje 850 empresas Brasil afora. E o nosso trabalho é prioritariamente tentar ajudar, primeiro, o empresário, a família empreendedora, a tirar a estratégia que está na cabeça e botar no papel. Muitas das histórias vencedoras que a gente vê por aí de empresários e famílias empreendedoras tem a ver com fazer sem muito bem saber por quê. Então, a primeira fase do que a gente faz no planejamento estratégico, através de uma condução metodológica, é ajudar esse empresário a, primeiro, saber qual é o DNA da empresa dele. E ao redor da estratégia e da visão onde essa empresa quer chegar, pavimentar esse processo com processos, com pessoas, com tecnologia, para que as oportunidades de mercado sejam atingidas. Então, respondendo a tua pergunta, o planejamento estratégico já nasce com um quê de planejamento comercial, ou deveria. E aí é onde as empresas têm que dedicar tema. O processo de capacitação e treinamento é um pedaço que tem que estar ativo, que tem que ter um orçamento programado, para que as empresas não esqueçam que vendas é uma ciência, e como toda ciência, pode e deve ter processo, e esses processos devem e podem receber um calor adicional através de capacitação e treinamento frequentes. De fato, então, a Dom Cabral, por meio de profissionais como o senhor, professores, levam esse conhecimento para os empresários para auxiliar em todo esse crescimento, né? O senhor citou durante a conversa também uma metodologia que o senhor trouxe de Harvard, né? De gestão e ciências de vendas. O que o senhor pode trazer aqui para nós para elucidar um pouquinho isso para os ouvintes? O que existe de... Infelizmente,
o que acontece em grandes centros acadêmicos como os Estados Unidos e a Europa demora aí alguns anos para chegar no Brasil, né? E do ponto de vista da ciência de vendas, aqui uma curiosidade rápida, a ciência de vendas tem mais de 100 anos. O primeiro congresso de vendas aconteceu em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial, em Detroit. E lá a gente teve tinha mais de 3 mil pessoas. E dali para frente, os acadêmicos de vendas tentaram buscar o perfil ideal do vendedor super-herói ou do super-homem ou Mulher Maravilha de vendas. Só que isso acabou, por um lado foi interessante e importante tentar buscar da parte psicológica aí o comportamento do vendedor ideal para convencer o cliente ideal, mas por outro deixou-se de lado questões como o processo e a estratégia que a gente falou. Esse gap ou essa oportunidade só foi resolvida 100 anos depois, do ponto de vista de metodologia de vendas. Então a gente tem agora, em 2011, um livro importantíssimo para você, ouvinte que está com a gente. Aaron Ross é o autor, o nome do livro é Receita Previsível. Aaron Ross, em 2011, escreve o seguinte, olha só, é ele que prega com força esse tema de que a equipe comercial tem que ser especializada. Se eu tenho numa área de vendas gente especializada em trazer cliente novo, separado, num time separado, de trazer ou fidelizar clientes que já estão com a empresa, isso gera uma produtividade muito mais alta. Porque não necessariamente um vendedor que é bom de capturar ou de trazer um cliente novo é bom também do relacionamento perene constante para vender mais através da fidelidade da carteira de clientes que já está em casa. Então, Aaron Ross traz uma visão de especialização e estrutura. Esse conhecimento de Aaron Ross já está, de certa forma, difundido em empresas de grande porte no Brasil. Mas tem autores como o senhor Frank Cespedes, que escreveu, depois de 2010, o tema de alinhamento. Ele escreve o primeiro livro de alinhamento da estratégia da empresa com a estratégia comercial. E nós estamos trazendo esse conteúdo para o Brasil hoje. Eu e um grupo de acadêmicos já temos hoje contato ativo com esse autor e estamos montando treinamentos e rodando o Brasil inteiro para trazer esse conteúdo através da Fundação Dom Cabral para essa comunidade de empresários e dirigentes que a gente tem, como por exemplo aqui no Mato Grosso do Sul, agora nesses últimos dias. Incrível, professor, saber que os empresários do Brasil têm a possibilidade de ter acesso a dados tão atualizados por meio da Fundação Dom Cabral, né? Vamos tentar fazer esse tempo de 10 anos diminuir, tá certo? Mas na prática vendas não é uma arte, vendas é ciência. E toda ciência, tanto é que eu tenho um sonho, que é um dia criar uma academia de vendas, um centro de ciências de vendas no Brasil, da mesma forma que hoje se tem em Harvard, por exemplo, um centro de ciência de vendas, né? Porque de verdade, se a gente for pensar bem, se uma empresa tem uma área comercial de alta produtividade, que consegue fazer chegar aos clientes a solução, o produto, o serviço correto para a demanda dos clientes, essa empresa vai ter crescimento e gerar faturamento suficiente para investir em trazer gente bacana, capacitar funcionários, reter funcionários, investir em tecnologia e inovação, investir para ter processos estruturados nas áreas de finanças, de logística e todas elas. Então, assim, a produtividade, a gente escuta muito, né, que o Brasil tem uma baixa produtividade, né? E eu tenho dedicado e pretendo dedicar os próximos anos da minha vida acadêmica e profissional para tentar elevar o nível de produtividade das áreas comerciais, né? Ou das áreas de negócio, se a gente botar marketing junto com vendas, tá certo? Mas tem uma crença importante de que tem até um autor que cita, ele tenta fazer um estudo que é como seria o PIB do mundo se as áreas comerciais tivessem, e esse número que eu trouxe, se as áreas comerciais tivessem alta performance, esse número que eu trouxe, 74% das empresas não bate meta no Brasil, nos Estados Unidos não é tão diferente, tá? Nos Estados Unidos, 65% das empresas não batem suas metas. Então, bater as metas comerciais não é a regra, é a exceção. Então, as empresas que fazem, existe a receita, existe o formato, mas o primeiro comportamento que o empresário tem que ter é de buscar. Primeiro, de não colocar a culpa nos vendedores, você vendedor que está nos ouvindo e vendo, se por um acaso vierem dizer a culpa é sua, você tem que dizer, olha, fala com a Fundação Dom Cabral, pode me procurar no LinkedIn, Juliano Martins, mas na prática como é que a gente ajuda o empresário a alavancar, criar e gerenciar sua área comercial, né? Provavelmente aí é onde está uma das grandes fronteiras de aumento de produtividade para o empresário brasileiro.
Olha, uma entrevista com muitas informações e explicações. Nós recebemos aqui na Rádio CBN, então, o professor da Fundação Dom Cabral, Juliano Martins, que inclusive junto com a Fundação está trazendo novas metodologias e conhecimentos para os empresários aqui do Brasil, e é bom ficar de olho e entrar em contato com a Fundação Dom Cabral para estar sempre atualizado. Professor, foi um grande prazer conversar com o senhor. Agradeço. Muito obrigado por ter vindo à Rádio CBN. Eu agradeço, até a próxima. E você, empresário, é a hora de fazer a virada na área comercial. Independente se o seu segmento está num momento de vacas gordas ou vacas magras, o investimento em aumento da produtividade da área de vendas tem retorno, e um retorno muito rápido. Então conte com a gente, estou à disposição. Foi um prazer mais uma vez. Tá feito o convite. Eu tenho certeza que uma das primeiras estratégias vencedoras é procurar a Fundação Dom Cabral para ter mais conhecimento e alavancar o seu negócio.